Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia nesse domingo com o tempo um pouco fechado, um sol tímido, sai, volta, não está tendo coragem para ficar, mas nós esperamos que logo ele possa vir para ficar e alegrar a vida de todos, mas que também essa manhã assim um pouquinho fria não nos atrapalhe na alegria de viver nesse domingo maravilhoso. Sejam bem-vindos todos à Toca do Leão para o nosso cafezinho habitual, aqui na xicrinha da Dona Alice, né? Cafezinho gostoso, ó. Deu para ouvir até o barulho, só falta sentir o cheiro, né? Mas, cafezinho para o qual eu convido a todos, para que nós possamos seguir na abordagem desses nossos parceiros maravilhosos que fazem parte da nossa vida de todo dia. O nosso tema de hoje é o que os animais às vezes fazem para nós, dificilmente nós fazemos para eles. Então, esse tema é sintetizado naquilo em que dizemos que nós não somos necessariamente somente os benfeitores, os protetores dos animais. Nós somos aqueles que trocam com eles o melhor da vida, o afeto, o carinho e o amor. Então, no tema de hoje, nós vamos fazer essa abordagem. Eu gostaria de pedir para os amigos que já são inscritos, ativassem o sininho para receber as novas notificações, e aqueles que ainda não são inscritos, que nos dê o prazer de se inscreverem no nosso canal, e ao final, se acharem que o trabalho valeu a pena, deem o seu like, que nos ajudará bastante. Vamos ao tema. No dia 14 de abril de 2019, melhor dizendo, o Domingo Espetacular da Rede Record produziu uma reportagem muito interessante sobre um determinado animal. É uma cadelinha chamada Bolinha, uma vira-lata de rua, que morava em Nova Friburgo, numa região um pouco mais retirada, num bairro afastado. E a Bolinha dividia com a Pretinha o quintal da casa, e era muito dócil, muito amiga, uma cadelinha descomplicada, tranquila, calma, serena. E a Bolinha vivia ali a sua vida normal, até que em 2011, né, aconteceu uma tragédia naquela região. E desmoronou lá uns barrancos, houve quedas de encostas, barreiras, mais de 1000 pessoas morreram. E os salvamentos foram gigantescos. Equipes vieram até do exterior para poder auxiliar no que foi possível resgatar, no cuidado com as vítimas. Uma tragédia de grandes proporções. E, naturalmente, o Brasil não esquece, o mundo não esquece tragédias desse porte, com mais de 1000 vítimas, fatais, fora os desabrigados, os que ficaram doentes, tiveram problemas. Então, nesse episódio todo, sobressaiu o amor fraterno, a solidariedade internacional, o carinho, o afeto, mas a reportagem não tratava exatamente disso, por isso foi tratado exaustivamente. Mas a reportagem foi resgatar um grande benfeitor, alguém que atuou no resgate voluntariamente, sem ser estimulada, sem ser treinada, sem ser incentivada. A Bolinha percebeu que alguma coisa não estava bem na natureza. Os animais têm essa sensibilidade. Dizem que em épocas de tsunami, por exemplo, nas regiões, elefantes sobem para os lugares altos, animais dão sinais, até as galinhas manifestam comportamento que acusam a iminência e o risco de acontecer um desastre, terremoto, erupção de vulcão, e tsunamis, tempestades e coisas que tais. Então, a Bolinha acordou de madrugada e saiu correndo, foi arranhar a janela do casal lá, dos seus donos, né? Seu Alberico e... não, a dona... dá o nome dela aqui que eu não consegui achar, que é um casal que estava dormindo com a família. E aí a Bolinha começou a arranhar a janela, arranhar, o casal se incomodou com aquilo, acordou assustado
E a Bolinha latia, latia, latia. Eles foram saindo e avisando os vizinhos, e a Bolinha ia na casa de cada um dos vizinhos, fazendo o mesmo movimento, e o casal falou, alguma coisa não está legal, vamos sair, procurar um lugar mais alto, um lugar melhor, mais seguro, e não demorou para que a notícia chegasse da tragédia que atingiu, inclusive, aquele lugar onde eles estavam. E a Bolinha ficou por ali, né? Tocou a vida normal, uma benfeitora de centenas de vidas, salvou centenas de vidas, é o que a reportagem nos dá conta. E a Bolinha ficou por ali. A família foi para um lugar menos aquinhoado e acabou também tendo que restringir as suas despesas, seus gastos, seus custos. Aí perderam o trabalho, perderam a casa. E na casa em que foram, a casa era muito pequena, não cabia a gente e os animais, a Bolinha e a Pretinha junto. Então, resolveram dar a Bolinha em adoção. Talvez sem consciência da importância da Bolinha, de que ela teve naquela tragédia. E aí, então, quando anunciaram a doação da Bolinha, uma veterinária jovem, me parece Carla Sassi, que era o nome dela, que a reportagem fala, ela que atuou no resgate de animais, que tentou salvar o máximo que pôde de animais que foram sinistrados e os que estavam em risco, né, que estavam correndo risco. Então, ela teve uma atuação fantástica nesse trabalho. E essa veterinária ficou sabendo da adoção da Bolinha. Saiu de Conselheiro Lafayette, 500 quilômetros de distância, e foi lá em Nova Friburgo buscar a Bolinha para adoção. Adotou a Bolinha virou o xodó da casa, mas a veterinária, ela já tinha uma chácara que tinha um urubu adotivo, tinha boi, tinha cavalo, tinha outros cães, outros animais, vítimas de maus tratos, né, que foram resgatados em situação de risco e foram levados para esse sítio. O urubu, inclusive, aprendeu a conviver com a galinha, dava ali os seus voos, mas voltava para o galinheiro, achava que era uma galinha. E as galinhas achavam estranho, né, uma galinha daquele tamanho. Mas, tudo bem, isso fica na conta do humor. Mas a Bolinha, ela se tornou um personagem tão importante que começaram a visitar a Bolinha para saber que animal era esse, uma cadela vira-lata, benfeitora da humanidade. E aí a Bolinha se tornou uma personagem de livro, um livro infantil que foi escrito pela veterinária e que parece foi divulgado na rede pública, o exemplo da Bolinha, os cuidados com a Bolinha, a importância dos animais na nossa vida, não só no sentido de tornar a nossa vida mais leve, mais suave, mas importante por serem, às vezes, benfeitores ao extremo da nossa vida. Então, a Bolinha se tornou uma personagem que era levada aos asilos para fazer o tal de pet love, né? O exercício do amor. E a Bolinha, quando chegava no asilo, mudava o ambiente do asilo. Aquelas querelas e discussões, desentendimentos que às vezes aconteciam entre pessoas idosas, os temperamentos, os gênios são diferentes, né? E o convívio ali muito estreito, às vezes expõe as pessoas a um certo grau de contenciosidade, e a Bolinha chegava, todo mundo ficava com a Bolinha deitava com todo mundo, brincava com todo mundo, aceitava ser penteada, aceitava ser canhada, e todos, quando um estava com a Bolinha, o outro ficava por perto, conversando, dialogando, interagindo, até pegar a Bolinha para ficar um pouco com eles. Então, a Bolinha é um desses casos maravilhosos que está no site aí do R7, se não falha a memória, no Domingo Espetacular do dia 14 de abril de 2019, na Rede Record. Então, esse caso me trouxe à lembrança vários outros casos maravilhosos, né? Cães que adotam pessoas de rua, em situação de rua, pessoas que adotam os cães em situação de rua, e eles se tornam tão parceiros que o cão não abandona aquele que considera seu dono. Houve um caso do Rio de Janeiro que um desses homens moradores de rua foi atropelado e ele foi para o hospital. E o seu cão acompanhou a ambulância quilômetros até o hospital. Chegou lá, não pôde entrar, não pôde se internar junto, ficou na porta do hospital como que internada, se internada tivesse. Aquele cão permaneceu ali por muito tempo. E até que alguém falou assim, olha, o paciente não está progredindo. Ele reclama muito da saudade do cão. Ele sente falta do amigo.
E aí o médico falou, mas onde é que está esse cachorro? O cachorro está aí na porta, já faz mês que o cachorro está aí. Então traz o cachorro. Permitiram que o cachorro chegasse 2 vezes ou 3 vezes por dia, no primeiro momento uma vez, 2 vezes, 3 vezes, próximo do paciente. O paciente foi se recuperando e foi se tornando mais autônomo, mais independente, e o animal passou a ser parte da terapia. Esse animal maravilhoso que era da rua, por amor ao seu dono. Teve o caso do filme famoso do cão que ficou na estação esperando o dono voltar. Há casos de cães que vão para o cemitério e estabelecem ali ao lado do túmulo da dona ou do dono a sua moradia. Se recusam a sair dali de perto daquela pessoa que eles passaram a amar e a gostar. Então, diante desses animais excelentes, nós tivemos o caso também anunciado na televisão, está na internet, do cavalo Sereno, do vaqueiro Wagner da Paraíba. Ele foi no final do ano agora recente, desses anos recentes, passar o Réveillon em Natal. Ele que era da Paraíba, funcionário público. E ele tinha um cavalo chamado Sereno, que estava com ele há muitos anos. E aí deixou o cavalo nos cuidados do irmão, Walter, e foi para Natal. E lá, dando um passeio de moto, ele sofreu um acidente e veio a falecer. Quando o trouxeram de volta para ser velado em Natal, o velório se transformou num espetáculo midiático extraordinário, inesperado. E correu o mundo, porque o cavalo foi fazer uma homenagem para o seu dono. O carro tinha uma cobertura, tinha a base onde estava o caixão e era aberto em volta. O caixão ficava exposto. E aí o cavalo chegou, enfiou a cabeça ali, o caixão aberto, colocou o focinho no peito do amigo e bufava, batia as patas no chão, a pata dianteira, a pata traseira, levantava a cabeça e lamentava. Aquela demonstração de amor, aquela demonstração de afeto, superior a tudo que era de manifestação de afeto e de amor que havia sido manifestada naquele velório. Se tornou um caso mundial, um caso memorável. Então, o caso do cavalo Sereno, da Bolinha, de tantos outros, são casos que a gente ouve dizer e fica extasiado. Cães que saíram para buscar socorro para donos acidentados. Cães que se anteciparam ao perigo e avançaram sobre animais mais ferozes, animais mais agressivos, até animais peçonhentos, répteis venenosos, para poder proteger o seu dono, sua dona. Enfim, a manifestação de amor desses animais está mais do que provada. Mas eu gostaria de contar um casozinho especial para vocês hoje. Um caso particular, que me permitam usá-lo porque é de grande valia, de grande importância. Eu vou pedir para trazer aqui os nossos 2 amiguinhos com os quais nós começamos os nossos programas, a Amorinha, né? O Billy, que está aqui, está meio difícil de pegar os bichinhos aqui, mas eu vou pegar, né, Billy? Aí, ó. Aí, pronto, ó. Aí, Amorinha, põe aí. Não vamos comer, não. Vocês não foram chamados para comer essa comida. Aqui está o Billy, que é o cãozinho amigo já de anos a fio da minha nora Mari, do meu filho Eduardo. Mais com a Mari do que o Eduardo, que é mais recente do que o Billy, na vida da Mariângela. E aqui está a Morinha, recém-chegada, né? Que faz parte da nossa família também e que estão na nossa vida. Quando a minha nora precisou mudar para Ribeirão Preto para poder trabalhar, ela não pôde fazer a mudança porque estava ainda em fase experimental. Aí foi ela e o Billy para a casa da minha filha, a mãe aqui da Amorinha. A Amorinha veio depois. E naqueles dias, minha filha grávida, de filhos gêmeos, Mateus e Betina, que nasceram com 6 meses de existência, e eles não estavam totalmente formados, principalmente não tinham os pulmões, mas eles nasceram de parto normal, ela foi internada, teve o parto regular, e eles sobreviveram por algumas horas e depois pereceram por falta desse recurso natural do corpo humano.
E aí abriu-se um buraco, um vazio imenso na vida desses meninos, da minha filha e do meu genro. E eles, quando sentiram a ausência dos dois pequenos, do Mateus e da Betina, tiveram a presença do Billy, que se tornou para eles um arrimo. O Billy veio não para encher todo o espaço, mas veio dar um sentido para eles, e o Billy parece que entendeu a situação e abraçou a causa do sofrimento daquele casal. E aí o Billy teve que voltar para Franca, e a minha nora foi transferida para um hospital da cidade, e ele, para trabalhar, ela que é farmacêutica, e ele veio para Franca, ficou vazio na casa. Aí chegou a Morinha, foram procurar a Morinha, acharam a Morinha, parece até que a tampa e o balaio, né? Os dois se parecem. E desses dois bichinhos aqui são os nossos símbolos para todos os que amam animais, para esses animais maravilhosos que amam pessoas. Para os cuidadores, os donos, os proprietários, os veterinários, aqueles que na rua passam e veem os animais, se condoem, ajudam, levam alimento, até curam e salvam. Para todos vocês, aqui a homenagem da Amora, que nós chamamos de Nin, e o Billy, que tem nome de jogador estrangeiro, mas não come uma bola. Então, nós queríamos deixar esse exemplo para vocês. A bênção que foi esses animais na vida da minha filha, do meu genro, na nossa vida. Porque a paz, o bem-estar, a alegria deles, recuperada com a presença desses dois bichinhos, é a nossa alegria, é a nossa paz, é a nossa felicidade. Quem nunca, né? Quem nunca teve um bichinho desse por perto ou teve um bichinho desse de estimação? Se já se foi, a lembrança é justa. Se ainda está contigo, cuide bem. Zele com amor. Nosso programa desses dias foi exatamente homenagear pessoas que amam bichos e bichos, especialmente cães, gatos e animais domésticos que amam pessoas. Muita paz, que Deus nos abençoe. Sigam com Deus e boa semana.